Olá, bom dia. Para mim é uma alegria, uma honra estar aqui na Casa Espírita Maria do Sacramento e Ana de Jesus para termos um bate-papo assim tranquilo sobre uma passagem do Evangelho e fazermos as nossas reflexões. Mas antes de começarmos, eu gostaria de convidar a cada um dos que estão aqui conosco ao vivo e estão vendo a gravação posteriormente, para que nós possamos fechar os nossos olhos, respirar lenta e profundamente e agradecer a Deus por mais uma manhã, por mais um dia, por mais uma oportunidade de nos melhorarmos, de sermos mais evoluídos do que fomos ontem, pelas experiências e sabedorias que amealhamos. Rogo a presença dos bons amigos do mundo espiritual para que eles nos ajudem e protejam a nossa live nesta manhã tão bonita de sábado. Muito obrigado, meus irmãos, se conosco assim seja. Cícera Gonzaga, bom dia, muito obrigado pela presença, viu? Hoje nós vamos fazer uma reflexão que está no livro. Deixa eu te ajudar a ajeitar aqui, pronto. Livro Caminho, Verdade e Vida. Esse livro que faz parte da série Fonte Viva de Emmanuel. E o capítulo que nós escolhemos é o capítulo 15, que fala sobre conversão. Esse capítulo é muito interessante, pois tem uma passagem em que Emmanuel extraiu da predição que seria a negação de Pedro. E ela está em Lucas, capítulo 22, verso 31 a 34. Mas ela também consta nas Sagradas Escrituras, em Mateus, capítulo 26, verso 30 a 35. Marcos, capítulo 14, verso 26 a 31. E em João também, capítulo 13, verso 36 a 38. Como nós podemos perceber, essa passagem ela é muito importante, pois ela consta dos 4 evangelhos canônicos. Tem certas passagens que só constam em um, e essa aqui consta nos 4. Olha só. Aconteceu quando eles estavam no Monte das Oliveiras e estavam fazendo a chamada Última Ceia, ou a Sagrada Ceia. E naquele momento tinha acontecido também a lavagem de pés, pois Jesus falou que um daqueles que estavam lá, dos 12, iria traí-lo. Então eles começaram a ter uma contenda entre eles, mas quem poderia fazer essa traição? Por quê? Será que sou eu que sou imperfeito? Será que sou eu que... Quem poderia fazer uma coisa tão nefasta como essa? Aí de repente essa contenda começou a se transformar em saber quem era o maior deles, quem seria o líder daquele grupo. Foi quando Jesus tomou de uma toalha, cingiu na cintura, amarrou na cintura, pegou de um vasilhame com água e se pôs a lavar os pés de cada um deles. Ao chegar em Pedro, Pedro se recusou, falou que não, que ele não era digno daquilo. Tal. Foi quando Jesus deu a ele um ensinamento sobre simplicidade. Aí, depois eles tiveram essa conversação aqui, em que Jesus falou o seguinte: Simão, Simão, Simão é Pedro, eis que Satanás vos requisitou para joirar como o trigo. Eu, porém, roguei por ti para que não cesse a tua fé, e tu, quando voltares, apoia teus irmãos. Eu, porém, roguei para ti que não cesse a tua fé, e quando tu voltares, apoia teus irmãos. Essa parte foi a que Emmanuel pegou, extraiu, para desenvolver o texto dele. Aí continua. Ele, porém, lhe disse: Senhor, estou preparado para ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Mas ele disse, Jesus falou: Pedro, eu te digo que hoje não cantarás o galo até que me negues 3 vezes. É muito interessante, né, esse destaque com relação a Simão Pedro, pois ele, de certa forma, ele
parece muito conosco, não é? Nós assim, no dia a dia, quando a gente às vezes esquece que somos espíritas ou somos cristãos, então a gente tem às vezes o nosso jeito de lidarmos nas situações, nas dúvidas do dia, naqueles momentos de conflito, de contenda. Então nós somos muito parecidos com Pedro. Enquanto nós estamos perto do Cristo, quando nós estamos dentro de uma casa espírita, nós temos aquela convicção, aquela fé que parece inabalável, que nada vai nos derrubar. Mas quando a gente está fora, está em outro contexto, está de repente em outros momentos, aí essa fé parece vacilante. É o que aconteceu com Simão Pedro. Então, quando Jesus fala, quando retornar, então quando converteres, confirma teus irmãos. A conversão é aquilo que vai assim de dentro para fora. Ninguém converte ninguém. Você que se converte, eu que me converto a alguma coisa. A conversão ela vai muito, muito além da convicção. Vai muito, muito além do acreditar. A conversão é ela que realmente apoia a fé. É ela que faz com que a fé aconteça. Gente, tem uma participação especial aqui, viu? Rodolfo Valentino, tá? Ela que faz com que a nossa fé, como uma luz, resplandeça e ilumine. É a conversão, a verdadeira conversão. Então, muitas das vezes tem gente que se preocupa em converter os outros e me esquece de si mesmo. Ou seja, não está fazendo nenhuma coisa nem outra, porque ninguém converte ninguém. E ao mesmo tempo esquece da sua autoconversão, de converter-se a si mesmo. E isso é muito triste. Eu não estou falando só dos espíritas, não. Estou falando de todas as religiões. Pois isso acontece. Então Emmanuel fala, não é fácil a conversão do homem quanto afirmas os portadores de convicções apressadas. Por isso que eu estou falando que não é fácil essa conversão, porque ela é um exercício diário que a gente faz, todo dia. E nós vamos crescendo dentro disso, até chegar o momento. O fruto na árvore demora o seu tempo para amadurecer. E existem inúmeras árvores frutíferas, claro, que vão produzir inúmeros frutos e cada um deles no seu tempo. Tem aqueles que amadurecem muito rápido, tem aqueles que já demoram um ano inteiro ou às vezes mais para ficar pronto para o consumo, ou seja, para cumprir a sua função. E nós também, cada um de nós tem o seu momento de amadurecer, o seu momento de cumprir sua função, o seu momento de testemunhar a fé. Assim acontecia com Simão Pedro. Simão Pedro, dos apóstolos, era o que era mais próximo de Jesus. Tirando Maria de Nazaré, Simão foi o que mais conviveu com Jesus. Pois Jesus, quando ele saiu a pregar, e ele começou a consorciar-se com aqueles pescadores, aqueles homens simples, ele foi viver com Simão Pedro na sua casa. Então ele estava o dia inteiro com Simão na sua casa, quando saíam juntos. Então raramente via-se Jesus separado de Simão. E foram 3 anos Simão Pedro vendo Jesus fazer os grandes milagres daquela época. Pessoas que tinham nascido cegas, nunca viram a luz na vida. De repente Jesus, às vezes com cuspe, com saliva, fazia essas pessoas enxergarem. Outras vezes apenas com um comando verbal. Coxos, paraplégicos, aleijados de toda sorte, que nunca haviam andado, viram seus músculos reconstituídos, os seus ossos refeitos, e se levantaram e saíram a caminhar. Pessoas que sofriam doenças de pele, como os Hansenianos, na época falava-se leprosos, hoje em dia é um termo pejorativo, então é por isso que nós estamos falando Hansenianos. Hansenianos que tinham a doença de pele, que era uma das mais terríveis doenças daquela época, tanto é que as pessoas que eram acometidas por esse mal eram apartadas da sociedade daquela época. Iam para um lugar chamado Vale dos Leprosos.
Jesus conseguia limpar a pele dessas pessoas, elas ficavam curadas. Pedro assistiu a isso. Pessoas possuídas por espíritos malignos e trevosos, nas mais terríveis obsessões espirituais. Jesus, apenas com um comando verbal, com aquelas palavras assertivas e certeiras, conseguia expulsar esses espíritos e a pessoa voltava à sua razão. Tal como aquele menino que o pai dizia estar louco, lunático, pois se atirava no fogo, se atirava na água. Jesus, apenas com um comando verbal, conseguira expulsar na época, o chamado demônio que nós sabemos que é daimon. Daimon quer dizer gênio, e gênio quer dizer espírito. Então, o espírito obsessor daquele menino foi afugentado pela autoridade moral de Jesus, e Pedro assistiu a isso. Uma vez no Monte Tabor, Jesus se transfigurou. A face de Jesus ficou dourada, como o ouro mais resplandecente que eles já tinham visto na vida. As suas vestes ficaram brancas, mas de uma alvice tão alva que ninguém conseguia entender, não tinham visto uma brancura como aquela. E a face de Jesus ficou algo diferente, assim. De repente, ao seu lado surgiram dois grandes profetas, que foi Elias e Moisés. Moisés que trouxe o povo eleito da casa de servidão do Egito para Canaã, que é a nova terra, a nova morada. Um grande líder. Ele que trouxe a primeira revelação, Moisés. E Elias. Elias foi um grande também profeta, fez curas, profetizou várias coisas que se confirmaram mais tarde. Elias esse que ninguém encontrou o corpo, pois ele subiu aos céus em um redemoinho. Outros dizem que foi uma carruagem. Mas foi algo como se tivesse ressuscitado. Então Jesus, na transfiguração do Monte do Tabor, estava junto com esses dois espíritos eminentes do seu lado. E Pedro viu isso. Mas mesmo assim, mesmo tendo visto essas manifestações assombrosas de curas e outros fenômenos que Jesus fez, como a multiplicação dos peixes, a multiplicação dos pães, Jesus que andou sobre as águas e fez com que Pedro andasse até certo ponto, até o ponto em que Pedro desconfiasse da sua própria fé. Pedro questionou sua própria fé e assim afundou na água. Mesmo assim, Pedro não estava convertido. Não estava convertido àquela novidade que haveria. Não estava convertido à boa nova. Boa nova significa evangelho e vice-versa. Ele não estava convertido. Pedro estava convencido. Convencido. Convencimento é diferente de conversão. Muitos de nós estamos convencidos de que Jesus é a salvação. Muitos de nós estamos convencidos de que o Espiritismo é o caminho. Muitos de nós estamos convencidos de que nós precisamos melhorar, nos melhorar, sermos melhores do que nós mesmos, vencer essa luta contra o orgulho e o egoísmo. Nós estamos convencidos disso. Mas nós ainda não nos convertemos. Muitos de nós estamos convencidos porque na primeira dificuldade que encontrarmos, a gente abandona a nossa fé. Muitas das vezes a primeira decepção que nós vivenciarmos, nós abandonamos nossos propósitos de melhoramento. Um exemplo disso é quando a morte bate à nossa porta. Infelizmente temos a notícia de que a cantora Marília Mendonça, uma pessoa boa, passou por uma pobreza extrema, quem conheceu a vida dela, uma pessoa assim que morava numa casa que não tinha nem dinheiro para pagar uma conta de luz,
e já teve luz cortada várias vezes, muitas das vezes não tinha nenhum alimento necessário, não sabia o que ia comer, de manhã não sabia o que ia comer à noite. E ela insistindo na música, ia para os bares lá de Aparecida de Goiânia e tocava suas músicas, apesar de já ter aquela voz poderosa e aquelas músicas que tanto encantam as pessoas, mesmo assim ninguém dava importância para ela. E ela insistiu, insistiu, e agora, infelizmente, aconteceu. No auge da sua carreira, o avião teve algum problema, até onde eu sei, uma pane, e ele rodou e caiu. E não só vitimou ela, mas como vitimou, acho que toda a tripulação, se não me engano, não houve pessoas que se salvaram. Posso estar enganado aqui, não tenho acompanhado direito, mas é uma pena. Nós, assim, os nossos sentimentos para a família e que tanto ela, Marília Mendonça, quanto os tripulantes sejam recebidos no mundo espiritual, pelos bons amigos do mundo maior e possam ser consolados. Mas, voltando ao nosso assunto, quando a morte toca a nossa casa, algum parente, algum amigo ou algum ídolo, o ídolo que nós gostamos, falece, morre, desencarna, aí muitas das vezes nós esquecemos que temos fé, nós esquecemos das nossas convicções religiosas, de acreditar que a morte não existe, o que morre é o corpo que fenece, o espírito continua. A gente esquece disso e não raro, às vezes nós praguejamos contra Deus. É porque nós estamos convencidos de que existem essas coisas do reino dos céus, mas não estamos convertidos ainda. Pois o convertido, ele aceita. O convertido, ele é resignado. E resignação, me permita dizer, não é apenas aceitar como uma ovelhinha tudo o que acontece. Aceitar como uma pessoa que está fora da realidade. Resignação é quando você ressignifica. É a ressignificação, é você dar um novo significado àquilo que te aconteceu. É quando você vê as coisas de outra forma. Uma coisa ruim aconteceu, você ressignifica, dá um novo significado àquela coisa, entre aspas, ruim, mas que na verdade é processo do ensinamento e do crescimento do espírito. Muitas pessoas acreditam estarem agora chorosas, vivendo aí o seu luto devido à morte dessa cantora, que realmente era uma boa pessoa, faz parte das pessoas que nós temos assim um bom acolhimento no coração. Mas olha só, dê um novo significado a isso. Vamos buscar o aprendizado disso. Olha que interessante, o empoderamento feminino, as mulheres não serem mais subjugadas por homens às vezes que não valem muita coisa, homens que infelizmente têm caráter duvidoso. Pois mulher quando ama, ama demais. Então tem que ter cuidado com isso, com esse amor demais. Esse amor demais é quando o amor próprio não existe. Então tem que ter amor próprio. Então vamos pegar esse ensinamento, vamos dar essa nova significação para isso. Assim como tudo que acontece na nossa vida. Ao contrário, por exemplo, de algo assim ruim que nos deixa triste, vamos pensar nas coisas boas também que possam nos acontecer. Quando a gente possa ganhar um grande prêmio, uma grande promoção no trabalho, ou às vezes um reconhecimento de algo. Vamos pensar também que isso é ensinamento. Às vezes a gente pode mudar de vida, melhorar a nossa vida material, mas vamos pensar que isso pode ser um ensinamento, vamos aceitar com humildade as coisas. Aceitar com humildade as coisas que nós não gostamos, que a gente chama de ruim, mas também aceitar com humildade as coisas que são boas e vêm transformar nossas vidas. Aceitar com humildade, porque tudo é ensinamento. Se na extrema pobreza nós somos testados pela falta de recursos, pela paciência, pela obstinação em vencer pelo bem, pela prática do bem e o trabalho honesto, na riqueza nós somos testados também. Somos testados no sentido de até que certo ponto nós somos capazes de dividir, nós somos capazes de ajudar, nós somos capazes de ser caridosos. Nem todo rico é.
E isso não é de agora, não é novidade. Lá da época de Jesus já falava, era mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque a riqueza é a das piores provações. Condessa Paula que o diga. Quem é Condessa Paula, Ed? O livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, faz parte da codificação do Pentateuco espírita. O livro O Céu e o Inferno. Parte segunda, Espíritos Felizes. Essa condessa, ela dá o seu testemunho. Por 2 vezes ela teve, por 2 encarnações ela nasceu como rica. A primeira ela faliu. Ela faliu feio, porque ela se deixou levar pela matéria, pela ilusão das coisas materiais. Já na segunda vez, ela se conscientizou e ela foi fazer a caridade, foi ajudar os pobres, ajudar as pessoas que nada tinham. Se você pegar o Evangelho segundo o Espiritismo e procurar lá a parte Os Infortúnios Ocultos, se não me engano, capítulo 13, você vai ver que existe uma mulher misteriosa que está entrando em um lugar, sobe até uma mansarda e encontra pessoas lá que estão passando por extremas dificuldades. Na cidade inteira está acontecendo algo muito ruim. Só que tem um infortúnio oculto ali perto dela, um infortúnio particular e discreto, em que pessoas que não são mendigos profissionais estão passando por dificuldades. Existe uma família ali, existe uma mãe e várias criancinhas pequenas, cujo pai está no hospital, não pode trabalhar. E essa mulher vai lá levar tudo o que é necessário para aquela família. Vai levar roupas, comidas, vai levar até brinquedos para as crianças, agasalhos para que elas possam ir à escola e não sofrer com frio, e alimentos para que o leite não falte no seio daquela mãe, nos seios daquela mãe. Depois essa mulher, acompanhada de uma mocinha que é sua filha, ambas vestidas modestamente, vão até o hospital e lá encontram um homem que é o arrimo de família e assim diz para ele: fique calmo, cure-se, fique bem da sua saúde. Os seus filhos e a sua esposa estão com tudo que eles precisam. Essa mulher é a Condessa Paula, uma mulher riquíssima, poderosa e muito influente no lugar onde ela vivera. Aí, voltando ao livro do Céu e o Inferno, ela vem dar seu depoimento, falando que agora ela não precisa mais encarnar, pois ela é um espírito que venceu a ilusão da matéria, ela dominou a matéria. Não é mais a matéria que dominava ela que dominou a matéria. Então ela passou à condição de um espírito feliz. E ele se reúne em assembleia em um determinado planeta da galáxia, e ela fala que os acontecimentos mais felizes na Terra não chegam nem perto deles lá quando eles se reúnem em assembleia. E eles partem, saem daquele planeta para outros planetas para ajudar os espíritos. Então, meus irmãos, isso que é converter-se. Nós temos ainda o convencimento. Chico Xavier, ele era o convertido. Chico Xavier, ele psicografou mais de 412 títulos de livros. Isso rendeu uma fortuna de bilhões de reais, pois os livros dele são vendidos até hoje no mundo inteiro. Está traduzido para mais de 7 idiomas, se não me engano. E Chico Xavier não ficou com nada, ele doou tudo. Ele vivera só da sua aposentadoria do Ministério da Agricultura. Ele era um convertido. A verdadeira conversão, eu vou falar como que ela vem. Ela vem do trabalho. Ela vem do esforço. Nós temos aquela pintura de São Pedro. Quem nunca viu São Pedro, às vezes numa festa junina ou em alguma casa de algum católico, ele segurando um par de chaves. Muitos dizem que são as chaves do céu, do reino dos céus. E tem também pinturas aí retratando Jesus entregando essas chaves para Pedro e Pedro ajoelhado na sua frente. Isso é só um simbolismo. Muita gente não entendeu que isso é apenas um simbolismo, que Jesus entregou as chaves do reino dos céus para Pedro. E nós vamos entender o seguinte: o que são essas chaves para entrar no reino dos céus? Livro Paulo e Estevão, de Emmanuel. É um livro que no dia que virar um filme eu vou ficar muito feliz. Ou melhor, se virar uma série da Netflix,
eu acho que eu não vou me conter de felicidade. Quem não leu ainda, leia esse livro, Paulo e Estevão, Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. Lá nós vamos encontrar um Pedro já renovado, já diferente daquele Pedro grosseiro que a gente acompanhava na época que Jesus estava entre eles. Pedro tinha aberto a casa do caminho, um lugar onde pessoas de todo tipo iam parar lá. Pessoas que estavam subjugadas pelos homens, pessoas com doenças terríveis, pessoas com obsessões espirituais nefastas, eram simplesmente abandonadas lá e eles recolhiam, curavam essas pessoas, não perguntavam nada, não queriam saber quem era, podia ser de qualquer outra origem, podia ser de qualquer etnia, podia ser homem, mulher, criança, eles recolhiam e curavam, dava aquilo que a pessoa precisava. O que é isso, meus irmãos? Isso tem nome. Isso chama-se caridade. As chaves que Jesus entregou nas mãos de Pedro chamam-se caridade. São duas chaves, caridade e humildade. São os antídotos contra o orgulho e o egoísmo. Contra o egoísmo, caridade. Contra o orgulho, humildade. São essas chaves que São Pedro segura nas suas mãos. Se nós queremos ascender ao reino dos céus, que nós tenhamos essas chaves nas nossas mãos. Mas antes de estar em nossas mãos, que elas estejam no nosso coração. Sejamos humildes e caridosos. Caridade não é só dar alimentos, coisas materiais aos pobres. Caridade é dar-se, é dar-nos aos outros. Caridade é benevolência. Benevolência é a boa vontade. E essa boa vontade não tem que ser circunscrita a um centro espírita. Caridade é indulgência. Indulgência é o que se chama hoje de empatia. É a capacidade de nós nos colocarmos no lugar do outro e compreendermos o que talvez aquela pessoa esteja passando. E assim a gente agir. E é perdão das ofensas. Perdoar, meus irmãos, é simplesmente você não se vingar e não revidar. Não adianta pensar que perdoar é esquecer. Não, esquecimento é mecânico. Perdoar é eu reconciliar com o meu inimigo. Não, a reconciliação exige que os dois queiram. Se o outro não quer reconciliar com você e você perdoou de fato. Perdoar é simples. Isso é caridade. Humildade vem de humus. Humus é terra. É você estar com os pés no chão, no sentido de saber que você tem forças, mas também tem fraquezas, tem limitações. Eu tenho as minhas limitações, eu tenho os meus momentos de fragilidade. Mas isso não impede que eu vá e tente ser uma pessoa melhor, assim como você também. Você tem as suas forças e suas fraquezas. E como é que a gente faz com relação a isso? Quando a gente tem a parte iluminada e a parte escura. A gente vai focar no que é escuro para tentar trabalhar o que é escuro? Não. Ao contrário, você tem que trabalhar a luz. A luz que existe em você que você tem que aumentar. Você tem que trabalhar para a sua luz aumentar. Conforme a sua luz aumenta, sabe o que acontece? Ela vai crescendo e a parte escura vai diminuindo. É uma lei da física, isso é uma lei natural. Quanto mais luz no ambiente, menos sombra tem. Então, fortaleça a sua luz, que aí a sua parte sombria vai diminuindo e vai embora. Simples. É assim que tem que ser. Fazendo isso, meus irmãos, nós vamos ser convertidos, os convertidos a Jesus e ao Espiritismo. Quando a gente fala em conversão, não estamos falando aqui necessariamente de religião, de ter que doar uma parte do meu salário para o centro espírita que eu frequento. Não, não. A espiritualidade cuida disso. Se uma casa espírita ela tem que existir, ela vai existir apesar das dificuldades, porque é interesse da espiritualidade que ela exista. Como a casa espírita Maria do Sacramento e Ana de Jesus. Apesar dos esforços do Will Lima, da Valquíria e os outros trabalhadores que eu infelizmente não sei o nome, mas todo o meu respeito para vocês,
É por isso que essa casa se mantém, mas antes deles tem uma espiritualidade superior que quer que aquele ponto de luz continue ali, onde ele está, aí em São Paulo. Converter-se é você olhar para si e falar assim, o que eu posso fazer por essa casa espírita? O que eu posso fazer pela doutrina espírita? E não simplesmente ficar perguntando, o que a doutrina espírita vai fazer para mim? Não. Ao contrário, o que eu posso fazer? Pois quando a gente se ocupa em ajudar o outro e a gente esquece dos nossos problemas, sabe quem que cuida dos nossos problemas? O que é melhor? É eu ficar preocupado com meus problemas e ficar preocupado e às vezes não sai do lugar? Ou simplesmente eu deixar que alguns dos problemas que eu não consigo resolver, deixar nas mãos de Deus, pois Deus é que resolve. É muito melhor assim, não é? Então sejamos esses convertidos. André Luiz, livro Nosso Lar. Quando ele estava lá, ele querendo ser médico no mundo espiritual, olha só que pretensão, hein? Sendo que lá, na colônia Nosso Lar, tinha mais era enfermeiros. Sabe quando foi que ele se converteu? A sua nova realidade? Foi quando ele tomou de um pano, se abaixou e foi limpar vômito dos espíritos que estavam lá nas câmaras de regeneração. Ele, de médico orgulhoso e vaidoso, se transformou num auxiliar de serviços gerais lá de Nosso Lar. Foi limpar o vômito dos espíritos. Ele se converteu. Pedro, Simão Pedro, que a gente está falando aqui, ele se converteu quando ele foi atuar na Casa do Caminho. Ele transformou a sua casa em Casa do Caminho. Ele se converteu. Muitos dizem que Saulo de Tarso se converteu quando ele viu Jesus aparecer na estrada de Damasco e assim ele caiu do cavalo e teve aquela cegueira momentânea. Aquele foi o ponto alto. A conversão dele veio desde muito antes. Quando ele via os cristãos morrendo e dando graças a Deus. Isso mexeu muito com ele. Maria de Magdala, muitos dizem que ela se converteu quando Jesus foi encontrar com ela durante a noite. E ela lavou os pés de Jesus e enxugou com os cabelos. Enxugou com os cabelos. Que era um ato assim até muito de volúpia para a época. Ela não entendeu o que Jesus foi fazer. Jesus não queria o corpo dela, Jesus queria a sua alma. Jesus queria a convertida. E ela se converteu. Mas ela vinha antes de um trabalho. É questionável a origem de Maria de Magdala, se ela era ou não uma cortesã, uma prostituta, não queremos entrar nesse particular. Mas o fato é que ela era uma mulher de condições boas e ela ajudava, fazia o bem às pessoas pobres. E quando ela encontrou com Cristo, e Jesus falava que esperava há muitos séculos que isso acontecesse, ela passou a atuar mais efetivamente para ajudar os pobres. E agora é nós. Quando é que nós seremos os convertidos? Quando é que nós nos converteremos à Boa Nova? Calma, calma. Tudo tem seu momento. Todos nós vamos dar o nosso testemunho. O nosso testemunho para nós mesmos. Não é para os outros, não é para sair igual loucos aí gritando pelas praças, esquinas, para querer ter uma estatística de que o espiritismo é a religião mais popular do Brasil. Não, não. Nós devemos vencer a nós mesmos. Orar pelos nossos inimigos, sermos caridosos, perdoar todos aqueles que nos ofendem. É isso. No livro Boa Nova, capítulo 26, Jesus fala para Simão Pedro uma coisa interessante. Quando Pedro ficou com contenda com Jesus, mas eu tenho fé, Senhor, você não está acreditando na minha fé, você não está acreditando que eu sou um homem bom, e ficou naquela contenda, Jesus falou assim para Pedro: não, Pedro, adiantou o mestre com doçura, não te suponho ingrato ou indiferente aos meus ensinos, porém, vais aprender ainda hoje que o homem no mundo é mais frágil do que perverso.
O homem no mundo é mais frágil do que perverso. Homem no sentido de humanidade, de humano. O homem e a mulher no mundo são mais frágeis do que perversos. Então vamos pensar nisso. Para mim é uma honra, uma alegria muito grande estar aqui tendo esse bate-papo nessa manhã tão bonita. Eu estou em Brasília, tá um dia ensolarado. E eu quero agradecer muito mesmo a oportunidade que a Casa Espírita Maria do Sacramento e Ana de Jesus me abre para poder proferir essas palavras. Eu agradeço muito mesmo a Deus por essa parceria que vem se consolidando entre a gente. Eu me sinto muito bem em ser um trabalhador da Casa Espírita Maria do Sacramento e Ana de Jesus. Assim que a pandemia realmente diminuir, eu gostaria muito mesmo de, quando estiver em São Paulo, poder conhecer as instalações físicas e dar um abraço, né? Principalmente em Valquíria e o Will Lima, e também todos os trabalhadores, frequentadores aí da Casa Espírita Maria do Sacramento e Ana de Jesus. Muito obrigado a todas e todos que estiveram comigo aqui até agora. Muito obrigado a você que está vendo essa gravação. E agora eu vou convidar a todos que nós possamos fechar novamente nossos olhos e agradecer ao nosso bom Deus pela vida, agradecer por esses momentos de paz e de luz que tivemos, agradecer pela presença dos bons amigos do mundo espiritual nos ajudando e protegendo essa live. E vamos lembrar quando Jesus ensinou aos seus apóstolos e cada um de nós a oração dominical. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, quando estivermos em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder e é a glória para sempre. Graças a Deus, assim seja. Muito obrigado, meus irmãos. Tenham um excelente fim de semana e até a próxima.